Boa tarde, Codecon. E aí, tem alguém assistindo a gente já? Deixa eu dar uma olhada aqui nos números. Boa tarde, Hugo. Bem-vindo. Eu ainda vou te apresentar formalmente, mas boa tarde, né? Boa tarde, bom dia É. aqui. Ah, pra você, bom dia, né, ainda? Bom dia. Boa. Você tá onde mesmo? Agora eu tô em Houston, cara. Esse mês eu tô nômade, eu tô me Cara, mudando, então já parei em várias cidades, mas eu acho que eu vou parar aqui em Houston. boa. Deixa eu ver também. Vou atualizar aqui o Getter pra já dar passar as instruções pessoais. Pro pessoal, meu Deus do céu. Tá bom, a primeira do dia vai dar tudo certo. Tem só mais umas 4 hoje pra hostear e conversar. Bom, primeiro, recadinhos rápidos. Não sei se o pessoal notou também, no mapa da Codecon, no mapa da Codecon lá no Getter, tem um stand da DVL-PR, que é a nossa loja. Ela está com promoção desde ontem, 20% em todos os produtos da loja. Inclusive, eu estou com a camiseta do Devs Cansados, que você também acha na DVL-PR. Excelente, excelente. Pra quem não me conhece, eu sou Fernando César, acho que um dos hosts que mais bota a cara aqui na Codecon, mas também sou host do Devs Cansados, sou agilista, sou instrutor de agilidade, trabalho com tecnologia há 20 anos praticamente, e é isso. Hugo, apresente-se rapidamente, eu sei que você vai falar mais da apresentação, mas rapidamente, só para dar uma introdução pro pessoal aí. Meu nome é Hugo. ah, eu tô trabalhando aí na área de engenharia de software, vai fazer, eu acho que 15 anos, também sou um dev cansado. Eu trabalhei um tempão no Brasil, acho que 5 anos no Brasil, mas os últimos 10 anos eu tô trabalhando mais aqui nos Estados Unidos. Ah, Especialmente, eu trabalhei muito tempo aqui nos Estados Unidos na Amazon, né? Trabalhei 7 anos na Amazon. Depois eu passei uma temporada curta no Twitter. E aí houve a compra do Twitter, e aí eu saí de lá e voltei para a Amazon. E então, eu fiquei na Amazon até então. E estou na Amazon até oficialmente essa semana. Depois dessa semana eu não estou mais na Amazon. Olha só Então que hoje é, loucura. hoje é despedida. É isso. Boa. E o Hugo vem hoje aqui para dar dicas de engenharia de software. Essa palestra, a ideia é dar um up mesmo na carreira da galera, então eu espero que o pessoal aproveite bem o conteúdo que você vai trazer. Seguinte, para quem está no Getter, as dúvidas, utilizem o chat lá de Q&A, por favor. A terceira opção no chat. O pessoal do YouTube também que está assistindo direto no YouTube, pode mandar as perguntas aí que a gente vai compilar e eu volto depois para trazer essas dúvidas com o Hugo, beleza? Hugo, à vontade, o palco é seu, mano. Boa sorte. Beleza, valeu, vai. Pois tá. Como o Fernando estava falando, a gente está aqui hoje para falar sobre dicas de engenharia de software. Mas eu acho que a primeira pergunta que vocês devem estar se fazendo é tipo, quem é esse cara que está aí na frente, né? O que é que ele sabe sobre engenharia de software para estar falando sobre isso? Eu já falei rapidamente sobre, a gente agora na introdução falou rapidamente sobre quem eu sou, né? Eu tenho 15 anos aí de carreira. Desses 15 anos, eu trabalhei 5 anos no Brasil. Trabalhei em consultoria, trabalhei no governo, trabalhei em banco. No governo, se você alguma vez chegou a fazer Ciências Sem Fronteiras, você usou os meus sistemas. Então, eu trabalhava na CAPES, na época ali no Ciências Sem Fronteiras. Depois, eu vim aqui para os Estados Unidos, trabalhei na Amazon. Na Amazon, trabalhei na parte ali de reviews. Se você está no você olha reviews lá, as avaliações do produto, escreve as avaliações do produto. Eu escrevi as APIs que permitem você escrever, deletar, fazer update das avaliações e também na parte de mandar fotos, né? Se gostou de um produto, não gostou de um produto, manda fotos ali. Passei um tempinho no Twitter, teve a compra, voltei para a Amazon e estou na Amazon até oficialmente essa semana. Não sei aonde aonde vai a minha jornada. E aí, nesses 15 anos e tal, eu aprendi muita coisa, né? Assim, eu cometi muitos erros, também tive muitos aprendizados, e aí é por isso que eu queria compartilhar essas dicas com vocês, assim. Eu já compartilho muitas dessas dicas no meu Twitter, né, no @hugomarques, mas, assim, eu acho que essa palestra é um compilado das dicas, vamos dizer assim. Então, vamos lá, vamos começar, né? E a primeira parte, a primeira sessão de dicas que eu chamo é a parte de aprendizado, assim, são os fundamentos por onde meio que você começa. Eu acho que essa parte, na minha opinião, talvez a parte mais crítica da sua carreira é bem onde você está criando ali o seu alicerce.
E como a dica número um, eu acho que a dica que mais me perguntam no Twitter, que é o Hugo, e aí, velho, eu quero começar a aprender alguma coisa, o que é que eu aprendo? Por onde eu começo? São tantas coisas. Eu sempre digo pro pessoal, você quer virar um júnior, você quer arrumar um super emprego, faça o seguinte, foque em aprender uma linguagem, um framework e uma tecnologia de apoio. Mas como assim uma linguagem, um framework, uma tecnologia de apoio? Bem, para linguagens, eu diria que escolha mais ou menos onde você vai querer atuar primeiro, né? Por exemplo, se você vai fazer front-end, desculpe, mas aí você não tem muitas opções. Você vai ter que abraçar o velho JavaScript do front-end, pelo menos essa é a minha opinião. Já se você for para o back-end, aí abre-se várias opções. Você vai ter Ruby, Java, C Sharp, Python, o próprio JavaScript. Depende muito do que você quer fazer, da onde você quer atuar. Uma boa dica é olhe as vagas na sua área, né? Na região onde você está tentando arrumar emprego, na empresa que você quer arrumar emprego. Olhe o que está sendo ensinado lá, o que está sendo pedido lá, e aí sim você pode, de repente, tentar aprender aquela linguagem, que vai aumentar as suas chances de arrumar emprego. Ou você pode fazer como eu fiz, eu não tinha noção nenhuma disso, e aí eu simplesmente fiquei com a linguagem que era a linguagem ensinada na minha universidade, que era o Java. E eu fiz a minha carreira praticamente toda em cima do Java. Já o mobile, se você estiver na parte mobile, já é mais direto, né? Você vai, ou tiver ali no iOS, você vai ficar com antigamente Objective-C, agora Swift, ou no Android, antigamente o Java e agora o Kotlin, né? Já fica uma coisa mais direta. Beleza, e aí vem os frameworks. Os frameworks por que o framework? Porque ele vai acelerar você a construir coisas, né? Vai deixar você construir produtos mais rápido. E aí a recomendação é, se você está aprendendo Java, aprenda o framework Java, entendeu? Então, por exemplo, está aprendendo Java, qual é o framework Java, que pelo menos o que eu vejo como mais popular? Provavelmente é o Spring Boot. Vai lá e aprender Spring, entendeu? Então, tenta sempre parear a linguagem que você está aprendendo com um framework que faz sentido para aquela linguagem. As tecnologias de apoio depende também do contexto, depende do que você está fazendo. Eu diria, por exemplo, você está fazendo front-end, junto com o JavaScript ali, você vai ter que saber HTML e CSS. Então, sacou? Vai aprender HTML, CSS, talvez HTTP, ali para fazer front-end. Já o back-end é essencial que você saiba pelo menos inserir, atualizar, deletar, fazer consultas em banco de dados. Então, aprenda essas coisas. E aí, o segredo de aprender esses linguagens, frameworks e tecnologias de apoio é o item número 4, que é você pega tudo isso e agora você, com essa tecnologia de apoio, com framework, com a linguagem, você consegue construir projetos. E aí vai brincar, vai construir alguns crudes bons da vida, vai copiar página de sites famosos, se você for no front-end, mas vá para botar aqueles conhecimento que você adquiriu em prática, porque senão ele fica só um conhecimento teórico e você acaba não aprendendo de verdade. E a próxima dica é aprenda inglês. Hugo, mas eu trabalho no Brasil, porque eu preciso aprender inglês? Porque isso vai abrir oportunidades para você, vai abrir salários, bons salários, né? Se você sabe inglês, você pode trabalhar para a empresa de fora, você pode trabalhar no Brasil para uma empresa que tem clientes fora, ou seja, a empresa é brasileira, você trabalha com pessoas, né, brasileiras, mas a empresa tem clientes no exterior, e aí talvez ela precise ter pessoas que saibam falar inglês, né? Isso acaba abrindo oportunidade para você também. E se você um dia decidir, se você conseguir decidir isso para a sua vida, você pode um dia fazer imigração, né? Que foi o que eu fiz. Você pode ir morar fora do país. Então, aprenda inglês. E outra coisa, inglês é extremamente importante porque toda a documentação, livros, tudo sai em inglês primeiro. Eu sei que existem traduções dos livros para português, mas eles chegam bem depois, entendeu? E nem todos chegam. Então, se você for pegar algum livro que talvez seja um pouco mais obscuro, não vai ter a tradução. Então, você ter acesso ao inglês, permite você ter acesso à documentação e ao conteúdo muito mais rápido do que se você tiver que esperar ele para pegar ele em português. E aí, vamos para a dica 3, que é aprenda a escrever. Mas espera aí,
escrever? Como assim? Ah, você está querendo falar escrever código, né? Não, não, não. Estou falando escrever realmente texto. Por quê? Porque talvez, eu diria que 70%, 80%, dependendo do seu cargo, até 90% da sua carreira vai ser escrevendo. A gente escreve e-mails, documentos da arquitetura, escreve documentação do seu projeto, escreve até mensagens do seu commit. E hoje em dia, com muita gente trabalhando remoto de casa, muita da nossa comunicação é no Slack, mandando mensagens, entendeu? Então, você saber escrever corretamente, você saber, a minha audiência tem esse nível de conhecimento, então vou falar dessa forma com a minha audiência. Agora eu preciso ser mais formal, agora eu posso ser informal. Isso tudo são habilidades que vão te facilitar no dia a dia e fazem você se destacar, entendeu? Quando você manda, por exemplo, um e-mail que já está todo errado, seu português está tudo errado lá no e-mail e tal, você já começa a perder credibilidade ali na hora da comunicação em si. Então, mesmo que você tenha um conhecimento técnico, você vai ter que, tipo, galgar mais passos do que se você já tivesse mandado uma mensagem direta, clara, com bom português, entendeu? Então, aprendam a escrever, foquem em aprender a escrever, seja na língua portuguesa, na língua inglesa, se você estiver trabalhando em inglês, ou em outras línguas, se você estiver trabalhando em outras línguas, entendeu? Foquem em aprender a escrever. Talvez essa próxima dica, que é uma das minhas favoritas, quem me segue no Twitter deve ter visto sempre falando sobre isso, que é estude fundamentos. Mas como assim fundamentos? Algoritmos, estruturas de dados, sistemas operacionais, redes, protocolos. Mas espera aí. Eu estou usando back-end, eu estou no front-end, por que eu preciso saber algoritmos? Por que eu preciso saber como as coisas estão funcionando? Veja bem, alguns desses algoritmos, tipo, a maioria deles, na verdade, quando eu comecei minha carreira, 15 anos atrás, os frameworks, as coisas que eu usava, todos eles já morreram, eles ficaram para trás. Os algoritmos que eu aprendi há 15 anos atrás, eles ainda são úteis, entendeu? Então, tipo, esses conceitos, esses conhecimentos que você adquiriu, que eu chamo de fundamentos, eles persistem com você na sua carreira durante muito tempo. E são conceitos que eles são a base de tudo. Então, quando você muda, por exemplo, de um framework para o outro, o framework está fazendo uma coisa de algum jeito, e você olha assim, peraí, eu acho que aqui é a implementação de tal algoritmo, ou então, não, aqui funciona com tal pattern, entendeu? Então, é o tipo de conhecimento que vai longe na sua carreira, e quanto mais sênior você vai ficando, mais você vai dependendo desse tipo de conhecimento, porque às vezes mais fundamental, mais baixo nível vão ficando os problemas que você vai adquirindo, que você vai tendo que resolver. Outra coisa que estudar esses fundamentos, etc., é meio que é conhecimento, né? E conhecimento nunca jogado fora. Você nunca tem como saber se no futuro, daqui a 5 anos ou 6 anos, que seja, você vai precisar de um algoritmo para resolver um problema. Eu passei anos sem usar algoritmos e, de repente, caiu um problema que eu tinha que resolver e acabei usando gráficos, entendeu? Então, você nunca tem como saber o que é que vai aparecer na sua carreira. E esses algoritmos de estrutura de dados, eles não são ensinados em ciência da computação no curso à toa, né? São realmente os fundamentos de tudo que a gente acaba fazendo. E aí, essa é bem legal, é uma dica que eu sempre falo para o pessoal que eu estou mentorando, que é aprenda a fazer perguntas. Aprenda a fazer boas perguntas, porque tipo assim, a coisa, regra na carreira, você vai estar sempre fazendo perguntas. Eu faço perguntas até hoje, estou sempre fazendo perguntas para diversas pessoas. Eu faço perguntas para júnior, para pleno, para sênior, não importa o nível. Você vai estar fazendo perguntas o tempo inteiro, né? E aí, como assim? Como fazer uma pergunta? Qual é o template de uma boa pergunta? Primeiro, eu diria, escreva um título específico para a sua pergunta. Por exemplo, você não vai dizer, eu estou com um problema em iterar no Java. Tá, mas iterar em quê? Entendeu? Seja mais específico. Por exemplo, eu estou com um problema de iterar numa priority queue em ordem no Java. Beleza. A pergunta já está com meio que um título mais definido. De contexto, né? Por exemplo, o que eu acabei de falar, eu já sei que o problema é no Java, que o problema é no priority queue. Dê mais contexto. Eu já tentei isso, já tentei aquilo, entendeu? Porque a pessoa que vai te ajudar, ela tem que saber da onde você está vindo, o que é que você tentou fazer, o que é que você não tentou fazer, o que é que você já pesquisou, onde você já pesquisou, porque isso evita que a pessoa ache que você, primeiro, não fez nada, e
segundo, que ela vai repetir passos que você já executou e você sabe que não funciona e que acaba gerando frustração, entendeu? A terceira coisa que eu também gosto de fazer bastante é expectativa. Quando eu faço uma pergunta, eu sempre falo assim, ó, quando eu estou tentando iterar no Priority Queue no Java, eu esperava que os resultados fossem 1, 2, 3, 4, 5. Porém, os resultados estão saindo 5, 4, 3, 2 e 1. Então, você, ao fazer isso, você acabou de setar a expectativa do que você achava que uma pergunta ia ser, do que você achava que que era o problema que estava acontecendo, tem que ser, e do que realmente aconteceu. E aí a pessoa consegue meio que olhar a diferença e dizer, ah, beleza, eu vou ajudar, o problema está acontecendo isso aqui. E por último, assim, se você puder, né, poste o código do que está acontecendo. Eu sei que algumas empresas, pelo menos onde eu trabalho é assim, você não pode postar o código em ambiente público, mas nada impede você de pegar o código e fazer um templatezinho mais simples, né, reduzir o código para você conseguir postar isso. Então, ajuda bastante. Então, siga isso aqui, poste, quando fizer uma pergunta, escreva o máximo de detalhes possíveis e não tem erro. Assim, o pessoal vai ficar muito grato assim, de ajudar e responder esse tipo de pergunta para vocês. E aí a gente termina assim a parte dos fundamentos e vamos para uma sessão que eu chamo de meu que no dia a dia, que é você trabalhando ali no dia de engenharia de software, trabalhando em projetos, codificando e entrega, né? Vamos lá. Primeiro, eu só quero quebrar um negócio que o pessoal tenta vender bastante, que é não existe processo de software perfeito. Então, quando às vezes tentam te vender que o Scrum, Kanban, vai resolver todos os problemas da sua empresa, não vai. Tudo tem contexto, entendeu? Tudo existe um contexto. Então, talvez, por exemplo, o Scrum encaixa muito bem num time que seja de pessoas mais júniores, mid-level, onde elas vão precisar mais de tipo de rituais bem definidos, uma estrutura de sprints de 1 ou 2 semanas, entendeu? Então, existe um contexto para aquele processo de software funcionar. Já, de repente, em outra empresa, já vai fazer mais sentido você usar o Kanban. E aí, eu faço até a piada aqui, para quem não sabe, o Extreme Course não é um processo de software, é a total ausência e caos de processos de software, mas eu coloco aqui que talvez, dependendo da senioridade da tua equipe, dependendo de quão experientes as pessoas sejam, a total ausência e caos no processo de software, ainda assim você vai conseguir realizar entregas. Eu já trabalhei em time que era praticamente só de pessoas seniors, acima, e não tinha um processo de software nenhum e os projetos continuavam sendo entregues, estava tudo certo, a qualidade estava ótima, testes sendo escritos. Então, eu não estou dizendo que processos de software são ruins, não é isso. É só que tudo tem contexto e não ache que processos de software vão simplesmente resolver todos os problemas que o seu time tem e é uma bala de prata, vai basicamente aplicou o Scrum, aplicou o Kanban, agora a entrega está garantida. Não é assim que funciona, as coisas têm contexto para acontecer. E aí, a dica número 7, que é não programe por coincidência. Como assim por coincidência? Eu particularmente fiz muito isso quando eu estava aprendendo, que sabe quando você está programando alguma coisa e aí dá um erro, e aí você faz, vou botar aqui um mais um aqui nessa variável, aí você bota um mais um e de repente, pá, funcionou. E é isso. Fechei tudo, mandei para o professor e abraço. Só que o problema é que você não sabe porque aquilo funcionou, entendeu? Então, uma coisa que um dos meus primeiros monitores me falou nas primeiras disciplinas que eu cursei era para não evitar programar por coincidências. E como que a gente pode fazer isso? A primeira parte saiba explicar o seu código, né? Se você adicionou aquele mais um, saiba porque aquele mais um está resolvendo o seu problema, né? Você tem que saber explicar exatamente o que o seu código está fazendo. A gente é pago, a gente é profissional, então o código que a gente escreve de forma assertiva. Estou escrevendo isso aqui para resolver esse problema X. Não sabe o que a pessoa pode estar fazendo. A segunda coisa, não codifica as escuras. Como assim? Se você está usando uma biblioteca, um framework, etc., saiba o que aquela API ou aquela biblioteca que você está usando, o que ela faz. Você não precisa saber todos os detalhes da implementação por debaixo dos panos, mas vamos supor que você está usando uma chamada e você passa um boolean, você decide passar um true, e aí de repente funciona com true, mas com false não funciona. Vá atrás de ler a documentação, entender por que o true funciona e por que o false não funciona. O que significa aquele true e false? Não simplesmente aceite que com true funciona e com false não funciona. E aí,
isso cai para a terceira parte aqui, que é documente as suas suposições. Se você está trabalhando com alguma coisa e você, tipo assim, eu acho que funciona desse jeito. Beleza, documenta aquilo. Porque talvez a pessoa que venha depois de você não vai entender porque você fez uma certa escolha de usar, sei lá, a biblioteca com os parâmetros X, Y, Z. De repente, você precisou usar X, Y, Z para um caso específico, mas aquilo não está claro, ou talvez nem tem documentação sobre aquilo, então documente. Mas outra coisa mais importante ainda do que documentar é teste a sua hipótese. Não pode ficar às cegas, não pode ficar por coincidência. Significa que quando você está fazendo alguma coisa, você é uma pessoa, você é assertivo no que você está fazendo. Você não vai simplesmente dizer, eu acho que funciona assim, rodou uma vez, é isso, abraço. Não, não. Vai investigar se realmente funciona assim. Saiba explicar por que está funcionando assim. Teste o seu software, rode o seu projeto para garantir que está funcionando de um certo jeito. Porque isso, a longo prazo, vai evitar que você ficar programando dessa forma por coincidência, acabe introduzindo bugs no sistema que vão gerar bem mais dor de cabeça e também vão ser maléficos, né, para sua carreira, para sua fama como pessoa desenvolvedora. E aí vamos falar mais um pouquinho sobre algoritmos, que entenda seus algoritmos e os trade-offs. Essa é a dica número 8. Lembre do que a gente estava falando sobre os fundamentos, e aí entenda contexto. Quando você sabe algoritmos, você sabe seus fundamentos, e você sabe o contexto que você está trabalhando, você consegue fazer coisas como, eu estou com essa lista aqui, é um drop-down, mas tem um monte de itens duplicados, eu não preciso de itens duplicados. Bem, você pode tentar escrever um filtro, né? Você pode basicamente filtrar os itens duplicados, ou você pode usar uma estrutura de dados chamada de set, que basicamente ela remove todos os itens duplicados, deixando apenas os itens únicos automaticamente. Então, isso só por usar um set, muitas vezes na linguagem é só você trocar de list para set, e basicamente já funciona, dependendo da sua linguagem. Você está simplificando o seu código e usando uma estrutura de dados que vai garantir que aquilo não vai ter duplicado, não vai ter bug ali, entendeu? E aí também, a parte de saber sobre os seus algoritmos e trade-offs, você tem que lembrar do que eu falei anteriormente e evitar coincidências. Por exemplo, eu já vi pessoas usarem um mapa, um dicionário, dependendo da linguagem, e toda vez que você entrava no mapa, ele sempre retornava na mesma ordem, e a pessoa precisava das coisas em ordem. Então, a pessoa vai e aceita que o mapa sempre vai retornar em ordem, e manda o código, e aí um belo dia, de repente, bug, não retornou em ordem. E aí, se você for ler a documentação, dependendo da implementação de mapa, etc., você vai ver que não é garantida a ordem, é só uma coincidência. Pode ser que numa versão do Java, sei lá, para outra versão do Java, eles mudem como é implementado e a ordem dos elementos mude, entendeu? Então, se você está querendo evitar usar uma coisa que realmente é em ordem, você não vai estar usando simplesmente um mapa ou um hash map. Você vai estar usando, de repente, um tree map, ou você vai estar usando um linked hash map no Java, né? Então, saiba isso. Mas também é importante saber quando não usar a estrutura de dados e quando você não precisa disso. Por exemplo, se você tem uma lista de apenas 10 elementos, você sabe que sempre vai ser 10 elementos, eu não vou precisar implementar aqui a coisa mais absurda de performance do mundo, né? Agora, se a sua lista, por exemplo, é a quantidade de produtos que está chegando e você tem que processar aquela lista de produtos, e pode ser milhares de produtos, como eu já vi acontecer, pode ser que, de repente, você colocar um for dentro do outro, não seja uma boa ideia, porque uma hora esses listas de produtos podem continuar crescendo e vai estourar. Então, conheça seus algoritmos, conheça quando você está escrevendo código para evitar programar por coincidência, introduzir bugs e saber quando usar um algoritmo ou outro, e entender os trade-offs que eles trazem. A dica 9 é organize essa casa melhor do que a encontrou. Mas como assim? Quando eu falo a casa, eu falo o seu projeto, o seu time, o seu código. Como, por exemplo, vou dar aqui algumas ideias de como você pode acabar organizando o seu código para deixar ele melhor que você encontrou. Se você viu que está faltando um teste, vai lá, adiciona um teste no projeto, entendeu? Ou se você viu que a variável está com o nome errado, ou está com um nome que é ambíguo, e você e o seu time concordam que tem uma forma melhor de fazer aquilo, refatório o nome da variável, não custa nada, entendeu? Uma coisa que eu gosto muito de fazer, quando eu estou fazendo, principalmente quando eu estou entrando em um time novo, eu leio a documentação do time e se eu vou achando problemas, etc., eu vou corrigindo aquela documentação ultrapassada, porque para a pessoa que vier depois de mim, ela não ter os mesmos problemas.
Eu também gosto de escrever pequenas melhorias, por exemplo. Como eu falei, estou entrando em um time novo, tento rodar o projeto, pô, esse passo aqui é manual, tem que ficar fazendo isso o tempo inteiro. Eu vou lá e escrevo um script, entendeu? E aí, você fazendo isso, primeiro, você vai demonstrar que você é uma pessoa proativa. Segundo, as pessoas do seu time lembram disso. Elas vão lembrar que você é uma pessoa que está sempre melhorando a qualidade do time. E se a sua empresa, por exemplo, usa avaliação, aquelas avaliações 360, isso vai ser bom para você, entendeu? E terceiro, que, querendo ou não, refatorar, adicionar testes, vai facilitar a sua vida no futuro, né? Essa aqui talvez seja um pouco polêmica, que é a dica 10, que é cuidado com a otimização prematura, ou KISS é melhor do que DRY. KISS é basicamente um acrônimo para Keep It Simple, ou mantenha simples, e DRY é um acrônimo para Don't Repeat Yourself, ou não se repita. Bem, a gente sabe que com pessoas desenvolvedoras, às vezes a gente fica muito focado em tipo assim, otimizar, e aí a gente acaba simplesmente dizendo assim, beleza, repetir 2 linhas aqui, vou fazer uma função que encapsula tudo isso. Repetir isso aqui, vou fazer. Só que às vezes, se você ficar fazendo isso demais, você acaba perdendo a simplicidade do código. Então, muitas vezes, você ter código duplicado, dependendo do cenário, dependendo do contexto, faz sentido. É melhor você ter um código duplicado do que você criar uma abstração, criar uma classe, criar um método que você pensa que resolveu o problema e aí, de repente, não resolve especificamente, porque tem um caso 1, 2 e 3 que ainda não foi contemplado naquela abstração, que você vai ter que ir lá mexer e aí as coisas vão começar a desandar, entendeu? Então, tenham muito cuidado na hora que vocês estão querendo simplificar, evitar a duplicação, de não acabar adicionando complexidade desnecessária. E, na dúvida, mantenham as coisas simples, tentem mantê-las o mais simples possível. Dica número 11, que é escreva testes automatizados. Testes automatizados têm muitas vantagens. Aumenta a qualidade do seu software, a confiança nele. Você pode ficar fazendo mudanças e o teste continua rodando lá. Se você quebrar alguma coisa anteriormente, o teste vai parar, vai mostrar, você quebrou isso aqui que já funcionava. Ele torna o ciclo de desenvolvimento muito mais ágil. Eu já vi pessoas que toda vez que você não tinha teste automatizado, a pessoa não escreveu o teste, e aí toda vez que ela ia testar, ela tem que subir a aplicação, ir lá, digitar os comandos, fazer a requisição, beleza. Ou, nossa, tem esse outro cenário, vai lá, tem que escrever tudo. Só que, se você escreve os testes automatizados, você, com um clique, você já executa todos aqueles cenários. Você escreve os testes uma vez, e depois você já fica executando aquele cenário várias e várias vezes. E se sua empresa está tentando atingir CI/CD, né, que é você fazer um merge do código e aquilo ser automaticamente deployado em produção, ou se vocês têm isso, testes automatizados é requisito. Você não vai querer fazer um merge, o código vai rodar lá na pipeline automática, parar, esperar que alguém vá lá manualmente verificar todos os cenários possíveis para aí sim aquilo ser deployado. Isso não existe. Então, se você está trabalhando nesse ambiente, escreva testes automatizados, tipo assim, não tem erro. Você vai ganhar muito tempo e eu acho que uma das coisas que, para mim, é requisito de uma boa pessoa, engenheiro de software, saber escrever testes automatizados. Porém, se você está escrevendo os testes automatizados, evite testes end-to-end, é a minha dica 12. Como assim testes end-to-end? Sabe aquele teste que você tem que subir o front, o back, e aí o back é serviço A, B, C, D? Evite esse tipo de teste, porque você tem que subir vários sistemas e aí, tipo assim, a coisa começa a desandar muito rápido. Por quê? Porque eles são lentos. Você vai tentar ter que subir vários sistemas para poder você executar. E você depende da comunicação desses sistemas. Eles não são confiáveis. Por exemplo, você tenta rodar vamos supor que você modificou o sistema A, você é responsável pelo sistema A. Você modifica o sistema A, sobe tudo isso, roda, deu problema. Você vai investigar, não foi o sistema A que deu problema, foi o sistema B. A rede não comunicou, o A com o B não comunicou. E aí você não sabia disso. E aí você achou que era um bug do seu código, mas não era um bug do seu código. Era um bug do sistema B. E aí isso é o ponto também 3, né? As falhas não são isoláveis. Você não sabe exatamente onde ocorreu o erro. É verdade que testes end-to-end, tá aqui no item 4, eles têm uma vantagem, que eles simulam o comportamento real do usuário. Mas eles têm todas essas desvantagens, que inclusive são catalogadas pelo Google como a desvantagem de usar testes end-to-end, que, na minha opinião, eu acho que não vale tanto a pena. O
que eu normalmente recomendo tenha um pequeno grupo de testes end-to-end, só meu aqui, os casos felizes, assim, só para garantir que em produção as coisas estão funcionando ali direitinho, especialmente em produção, que as coisas são mais estáveis, e foque mais em testes de unidade e testes de integração. Como assim testes de integração? Como diria o meu amigo Rafael Ponte, aquele teste que você sobe, se você quer testar o seu sistema A, sobe o sistema A e roda a bateria de testes contra o sistema A, como se comunicando com o banco de dados do sistema A. Os sistemas B, C e D, esses outros sistemas, se você quiser, você pode usar mocks neles, ou você pode usar algum servidor de mock também, né, que vai simular esses sistemas, e aí você meio que isola testando o sistema A isolado assim, mas você ainda garante que o sistema está subindo, ainda está testando as conexões, as chamadas de API, etc. Eu acho esses testes bem mais interessantes do que testes end-to-end. E aí, a gente está entrando numa sessão aqui que eu acho muito legal, que é faça code reviews. Code reviews são boas, que é a dica número 13. Code reviews são boas por causa que elas distribuem o conhecimento, elas permitem vocês encontrarem problemas antes que eles aconteçam em produção. Você tem outra pessoa ali olhando o teu código, que não está enviesada, né? Ela não ficou ali codificando, então ela está com a cabeça mais fresca para olhar aquele tipo. Elas validam com que o código que você está escrevendo cumpre os padrões que a equipe determinou, né? E promove discussões saudáveis sobre o que você está escrevendo. E aí, falando sobre discussões saudáveis, a minha próxima dica, que é a dica 14, seja gentil em code reviews. A gente esquece que tem uma pessoa ali, né, que trabalhou, se esforçou e colocou aquele código para a gente revisar. E aí, como ser gentil? Primeiro, você foca no código, não foca na pessoa. Você não fica criticando a pessoa, você fez isso assim, assim. Não, esse código aqui talvez não esteja tão legal por isso, entendeu? Primeiro, outra coisa, também oferece sugestões. Você simplesmente não diz, isso aqui tá um lixo. Não é assim, saca? Você, tipo assim, olha, eu acho que isso aqui ficaria melhor dessa outra forma, por isso. E mostra a outra forma, sabe? Escreve um pequeno snippet de código que a outra pessoa vai poder olhar e dizer, realmente. Só que tenha cuidado para evitar o viés e toda vez que você está escrevendo esses snippets de código ou dando sugestões, você está simplesmente seguindo o jeito que você faria. Então, não é porque você faria daquele jeito que aquilo está correto. A outra pessoa pode estar correta também de fazer do jeito dela. Se aquilo não for um padrão concordado dentro do time, que tem que ser feito daquela forma, então está meio solto, né? É subjetivo se é melhor ou não é melhor. A não ser que você tenha realmente dados concretos e dizer assim, olha, isso aqui que você está fazendo vai gerar esse problema X, Y, Z, então é melhor não fazer dessa forma. E aí tudo bem, né? Outra coisa que valorize o esforço da pessoa que mandou a code review e elogie as pessoas, elogie o trabalho que elas fizeram, sabe? Às vezes a gente é muito crítico, a code review é só para a pessoa vir aqui e falar mal do meu código. Não, code review é para aprender também, sabe? Você vê alguma coisa legal, eu já aprendi muito com outras pessoas, as pessoas escrevem um código e dizem, não sabia que a CPI funcionava desse jeito, valeu, isso aqui foi inteligente fazer dessa forma, sabe? Elogie. As pessoas, às vezes, a pessoa tá no dia difícil ali, você só com um elogio dessa no code review, você fez o dia da pessoa, sacou? Então, assim, sejam gentis, velho. Valorize o esforço da pessoa que tá ali se dedicando para escrever código. E aí, beleza, vamos falar então na dica 15, o que é que a gente procura em code reviews? Primeiro, testes. Vocês já devem ter visto que eu gosto muito de testes, então você tem que validar que a pessoa cobriu todos os aspectos da funcionalidade que ela está fazendo, de preferência com unit tests, né? Teste de unidade, teste de integração. Se a sua empresa tem padrões de segurança, verifique que esses padrões de segurança foram utilizados. Também verifique que o código ele é reusável e ele está legível, né? E também que ele segue os padrões determinados do seu time. Se o seu time tem alguma forma de fazer algumas coisas, verificar que a pessoa seguiu aquilo. Isso aqui é muito bom, inclusive, implementar até ferramentas. Que, por exemplo, se tem coisas do tipo, tabs versus spaces, a chave tem que abrir aqui ou ali. Tem ferramentas que fazem isso automaticamente antes de mandar code review, para você não ter nem que perder tempo nesse tipo de coisa. E, por último, verifique que a pessoa não está fazendo over-engineering, ou como o pessoal pergunta até no Twitter, não está matando formiga com canhão, né? Volta àquela discussão que a gente teve de tipo assim, de keep it simple, manter as coisas simples. Então, se tem uma coisa que pode ser feita mais simples, olha lá. Se você tem uma ideia de fazer uma coisa de um jeito mais simples, dá essa sugestão para a pessoa. Sempre, claro, sempre de uma forma gentil. Entenda
o significado de entregue no contexto do seu time. Essa é a dica número 16. Entrega significa o quê? O código foi mergeado, ele foi implantado em produção, ou ele foi em pré-produção, ele foi implantado em produção. Às vezes eu vi os times não discutirem esse tipo de coisa, e aí estava todo mundo entregando, dizendo, marcando as tarefas lá, completa, quando estava sendo entregue lá, mandando para a pipeline. E aí, quando eu entrei no time, eu fui olhar a pipeline e estava tudo travado lá na parte de testes, os testes quebrados, e ninguém estava olhando. Sendo que, no contexto daquela organização, completo significa implantado em produção. E, na minha opinião, eu acho, inclusive, que esse é o modo que tem que ser completo. Completo tem que ser implantado em produção. E aí, porque as pessoas não tinham noção do que é estar completo, elas estavam parando de seguir a tarefa dela. Então, discutam isso com o seu time, tenham noção do que é ser completo e sejam donas da sua tarefa, de tal forma que você garante que ela está indo até o último passo para a tarefa depender de você. E aí, quando você entrega, né, está lá em produção, eu diria para você monitorar no mínimo o que o Google chama dos 4 golden signals, os 4 sinais dourados, que são a latência, o tráfego, os erros e a saturação de recursos. Como assim a latência? É o tempo, né, que você entre fazer uma chamada, ir lá no servidor e voltar. O tráfego, quantas requisições de tráfego você está recebendo. Os erros, quantos erros a sua aplicação está ocasionando, está gerando, está tendo, né? É normal ter erros, né? Desde que às vezes acontece erros do usuário ou erros do servidor, acredito ou não, até certo ponto é normal, toda aplicação está gerando algum tipo de barulho e erro. E também a saturação de recursos, por exemplo, se a sua aplicação usa muita memória, você tem que monitorar se os seus servidores têm memória para sua aplicação, porque de repente só está tudo batendo lá 100%, os servidores todos começam a cair e você não sabe. Claro, isso tudo depende do contexto. Estou assumindo aqui que você trabalha em um time que você tem acesso e você é dono desse tipo de coisa. Eu sei que algumas empresas, por exemplo, têm times dedicados para isso. Mas se você puder, pelo menos, ser uma pessoa curiosa e dar uma olhada nisso, você vai aprender bastante para entender um pouco mais como as suas aplicações funcionam. E aí, também, cuidado com a famosa frase, pô, já fiz isso 100 vezes, não vai dar erro. Foi isso que uma pessoa na AWS pensou lá em 2017, quando ela foi executar um script para mexer no S3. Era um script que o time tinha escrito e já tinha sido executado milhares de vezes. E dessa vez a pessoa pulou algum protocolo e aí executou o script e derrubou o S3 e aí com isso derrubou metade da internet. Então, assim, tenha muito cuidado de ficar super confiante, porque você já fez uma coisa assim vezes e pular passos, pular protocolos, pular testes. Não faça isso. Siga os protocolos da sua empresa. Se você achar algum problema, alguma coisa que pode ser melhorada, sugira essas mudanças, porque é melhor você errar por ser precavida, e entregar as coisas corretas do que entregar na correria ou pular um protocolo, causar um bug, causar milhões de prejuízo e tipo assim, e aí fica ruim, né? Fica bem mais complicado. E por fim, sobre essa parte do dia a dia, não existe software perfeito. Tipo, software entregue é muito melhor do que perfeito. Não adianta a gente ficar também escovando demais, escrevendo testes infinitamente se a gente nunca entrega, né? Então tem que ter um balanço entre você estar entregando e ser perfeito, estar entregando em qualidade, e aí eu sei que é difícil, especialmente no início, fazer balanço disso, mas com mentoria, com experiência, com tempo, vocês vão chegando lá, e às vezes até tipo assim, até hoje eu também me pergunto, pô, isso aqui tá bom, tá na hora de entregar, então assim, é uma balança, né? A gente vai tentando balancear o que é entregue e o que é de boa qualidade. Claro, não estou dizendo que para ser entregue eu estou dando um aval que tipo assim, não, tem que entregar de qualquer jeito, pulando teste, etc. Não é isso. Mais uma vez, tem que procurar balanço. Vamos, então, agora para umas dicas bem rápidas, assim, sobre ferramentas, né? Normalmente o pessoal me pergunta também sobre ferramentas, IDEs, essas coisas, então vamos passar por lá. Então, a minha dica 20, que é você aprenda a usar a sua IDE, editor de texto, ferramenta de escolha. Não importa se você está usando IntelliJ, VS Code, Vim e Mac, eu não me importo com isso, mas o que eu diria é saiba usar a sua ferramenta de uma forma boa. Saiba mover, selecionar blocos de código, editar texto por coluna, indentar o seu código e importar dependências automaticamente, executar
testar e debugar o código se necessário. Não tem coisa pior do que quando uma pessoa te chama para ajudar. Por exemplo, já aconteceu de me chamarem para eu dar uma olhada num problema no Java. Eu chego na mesa da pessoa, olho o código não está nem compilando no IntelliJ. E aí eu vou olhar, a pessoa está debugando, indo lá no servidor, perdendo um tempão fazendo essa saga, indo lá no servidor, olhando logs, sendo que a gente já tem um teste cobrindo aquilo, era só ela clicar em um botão, 5 segundos o teste executava. Então, dominem a ferramenta que vocês trabalham. Tentem estudar e dar uma olhada como codificar naquela ferramenta, porque isso salva muito tempo e também salva muita frustração de às vezes ficar perdendo tempo, né, de ir lá e olhar as coisas e não entender direito como as coisas estão funcionando. E aí, também, use uma ferramenta de controle de versão, a dica 21. O ano da graça de 2023 não é para a gente estar mais passando código por pendrive, pelo amor de Deus. Isso era lá em 2004, 2003, e olhe lá. Hoje em dia, a gente tem aí GitHub, GitLab, escolha o seu, mas use uma ferramenta de controle de versão, que aí, mais uma vez, em 2023, provavelmente vai ser Git. A não ser que você esteja trabalhando no Google da vida, que eles têm o próprio deles lá, mas normalmente vai ser Git. Tem alguns comandos básicos que eu coloquei aqui que eu considero que seja o mínimo que você tem que saber de Git, mas aprenda Git, aprenda a versionar o seu código. É até uma boa forma de você ir montando o seu portfólio, colocando tudo lá no GitHub, aos pouquinhos, os exercícios que você vai fazendo, mas não dá para ser uma pessoa engenheira de software, uma pessoa desenvolvedora hoje em dia, sem estar sabendo usar uma ferramenta de controle de versão. Se possível, eu diria assim, é uma dica quase que extra, dica 22, se possível, se você não quiser cometer os mesmos erros que eu cometi, aprenda a usar o terminal. Aprenda a fazer navegação básica, trabalhar com arquivos, fazer redirecionamento de arquivos, execução de comandos de um para o outro, procurar e fazer manipulação de dados. Por quê? Porque mesmo que você seja front, você vai acabar tendo que processar texto ou dar uma olhada em logs. E muitas vezes essas coisas no terminal ficam muito mais rápidas, muito mais simples de fazer. E eu admito que durante anos eu não sabia fazer esses comandos. Até hoje, na verdade, eu não sei alguns deles em detalhes, mas depois que eu aprendi o básico, isso me salva muito tempo. Me salva muito tempo na hora de analisar logs e procurar métricas, sabe? Então, recomendo vocês aprenderem a usar o terminal. E aí, vamos aí chegando na última sessão, que é, beleza, e olhando para frente, quais são as dicas de carreira que você tem para mim? A primeira que eu tenho é a dica número 23, que é explore, a carreira não é linear. Às vezes eu vejo uma pessoa júnior, chega para mim e fala, Hugo, eu preciso muito ir para o front, e aí eu quero front, vai ser front, eu não quero nem olhar o back. Calma, você está aprendendo ainda, você nem sabe direito como as coisas funcionam, você nem sabe as tecnologias, o que é que te fez realmente dizer que é essa a sua carreira e vai ser o front, sabe? Então, eu diria, se possível, se cair uma oportunidade, ou se tiver uma oportunidade, explore um pouco, vá lá, aprenda um pouco de banco de dados, aprenda um pouco de back, aprenda um pouco de infraestrutura, especialmente no início, depois, assim, o início eu falo nos primeiros anos ali de desenvolvimento da pessoa, isso vai te ajudar, primeiro, a ter um linguajar que você vai conseguir conversar com pessoas de várias áreas diferentes, né? Isso vai ser muito útil quando você chegar ali em senior, para cima. E segundo, vai te ajudar a realmente definir o que é que você gosta. Por exemplo, eu quando comecei, eu era full stack de Java, né? Eu trabalhava tanto no front com Java quanto lá no back. E aí, depois de uns anos, aprendi JavaScript também para fazer front com Angular. E me cansei, eu vi, realmente eu não gosto aqui do front. E acabei mudando minha carreira para ficar mais back em infraestrutura. Mas o que eu aprendi lá atrás ainda me é útil para conseguir conversar com as pessoas, entendeu? Então, explore um pouco. É bacana você explorar para ver o que você quer fazer na sua carreira. Mantenha um diário de desenvolvimento. Anote as coisas que você contribuiu para o seu time. Anote, foque nos exemplos. Pegue... Olha, eu fiz isso essa semana e tal. Pegue o link do documento que você mandou e salve lá. Pegue o link da code review que você submeteu e salve. Vá compilando sua evolução semana a semana. Tenta atualizar esse documento pelo menos uma vez por semana. Primeiro, isso vai ser útil quando você estiver tentando uma promoção. Quer você que tem que escrever a promoção ou você tem que pedir uma promoção, esse documento vai ser útil porque você vai conseguir mostrar suas contribuições com exemplos práticos. Ou se você quiser mudar de empresa e você quiser atualizar o seu currículo, você pode ir lá pegar as melhores contribuições que você teve no seu diário
e colocar lá no seu currículo, na parte bacana, de tipo assim, eu trabalho nessa empresa, essas foram as minhas contribuições. Então, mantenha um diário de desenvolvimento de software, que é muito útil, assim, né? Assim, depois que eu comecei a fazer isso, tem me ajudado bastante na minha carreira. E aí, quando você estiver escrevendo seu diário e quando você estiver também fazendo seleções, tente usar o método STAR. O que é o método STAR? O STAR é basicamente um acrônimo para situação, tarefa, ação e resultado. Então, toda vez que você está descrevendo alguma coisa que você fez, sabe aquela pergunta que faz, fale de uma vez que você teve que entregar um software onde você teve que lidar com uma situação estressante. Então, você vai descrever isso usando o STAR. Você vai usar uma situação, descrever o contexto que você estava na época, tipo, na época eu estava num time assim, assim, assado. E aí você vai descrever a tarefa, e aí o meu time tem que fazer isso. E aí você vai descrever a sua ação, e por causa que o meu time tem que fazer isso, e eu era responsável por isso, eu decidi executar dessa forma tal. E finalmente você vai dizer o seu resultado. E porque eu executei da forma tal, o resultado foi bom, foi ruim, foi tantos por cento melhor, entendeu? Isso, você usando é quase uma receita de bolo de como responder esse tipo de pergunta em entrevista e também como escrever o seu documento lá, o seu diário, né? É porque você, seguindo esse template, meio que você captura tudo o que é necessário para a pessoa identificar os pontos que você realmente contribuiu, qual foi o resultado, o que, é que você fez de concreto. Então, sempre fica atento, assim, sempre tentando ter em mente de usar o método STAR quando está respondendo esse tipo de pergunta. E aí a gente está chegando aqui no final, e aí a dica 26 é crie o hábito de estudar regularmente. Você deve ter visto, nossa, é coisa pra caramba que o Hugo falou, tem que estudar muita coisa. É verdade. A gente que trabalha com desenvolvimento tem que estar estudando sempre o tempo inteiro. E se estudar for ruim, for um sacrifício, vai ficar pior, né? Então, assim, crie o hábito para fazer parte do seu dia a dia estudar, de tal forma, da mesma forma que é você acordar e tomar café da manhã ou ir para academia, entendeu? Estudar tem que fazer parte do seu dia a dia, tem que ser uma coisa completamente normal. Eu diria, faça cursos relacionados a... Se você está curioso com alguma coisa, vá lá, faça um curso. Se você não quer fazer curso, mas quer praticar algum conceito com projetos pessoais, com seus pet projects, faça isso, crie um CRUD, crie um joguinho, vá codificar, vai tipo, ser curioso, uma pessoa curiosa, né? Durante a CodeCon também vi muita gente falando sobre como o código aberto, né, open source, ajudou na carreira delas. Então, contribua para projetos open source, é uma forma também bacana de estudar e ter contato com o código. E eu, particularmente, também aprendi muito nos últimos tempos escrevendo sobre o que eu aprendi ou compartilhando o que eu aprendi. Porque para você, tipo, destrinchar o que você sabe e compartilhar para outras pessoas, você acaba tendo que, tipo assim, realmente dominar aquele conteúdo. Então, use isso também para aprender. E aí, separadamente aqui na parte de estudar, tem a dica 27, que é para vocês lerem livros técnicos. Hugo, mas eu gosto de vídeos e tal. Beleza, eu também gosto de vídeos, também gosto de cursos. Porém, livros técnicos, eles vão, pelo menos na minha opinião, eles vão mais a fundo no assunto. Você tem excelentes livros como o Design Data Intensive Applications, que vai muito a fundo em livros back-end. E aqui eu tenho uma lista de livros muito bons, na minha opinião. O Pragmatic Programming tem muitas dicas de carreira, e inclusive algumas dicas que eu dei para vocês aqui nessa palestra vêm do Pragmatic Programming. É um livro excelente. O Fundamentals of Software Architecture, que tem meio que para você molhar o pezinho, botar o pezinho na água do que a arquitetura de software. O Effective Java, para os javeiros de plantão que nem eu, é leitura obrigatória. E, finalmente, para as pessoas que estão mais ali para o nível sênior, acima, o Design Data Intensive Applications é um livro bem profundo, assim, bem pesada a leitura, mas vale a pena, é um livro muito rico. E aí, chegando na nossa última dica, a dica 28, a carreira é uma maratona, não é uma corrida de curto alcance. É muita coisa para aprender, é muita coisa para praticar, é muita dica ao longo de 1, 2, 5, 10, 15 anos. Mas vocês se lembrem que eu não nasci sênior, né? Nem você nasceu sênior. Eu não nasci lendo todos esses livros. Então, leva muito tempo para acumular todo esse conteúdo. Mas, aos poucos, você vai melhorando uma coisinha de cada vez, você vai aplicando uma dica dessas por hora, por vez, entendeu? Você não precisa sair tentando abocanhar o mundo inteiro. Tente manter foco e evoluindo aos pouquinhos. Se você começar a ler um livro, não precisa tentar ler o livro de uma vez só. Lê uma página por dia, lê um capítulo por dia, e vai evoluindo aos poucos, que são esses pequenos passos que vão acabar te levando para longe.
E aí é isso. Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui. Para quem não me segue, vocês vão me achar aí muito no Twitter, no @UgãoMarques. Lá eu estou sempre compartilhando dicas. Espero que tenham gostado. E aí, se alguém tem perguntas, vamos para elas. Pô, Gão, tamo junto, cara. Muito bom o conteúdo. Cara, tem pergunta pra caceta. Bacana, bacana. Então vamos lá, eu vou dar uma filtrada, porque assim, também qual que é o rolê? Quem tá no Getter, depois aqui da palestra, vai poder entrar lá no After e trocar ideia direto com o Hugo. Talvez levar outras perguntas e tudo mais que a gente não conseguir responder aqui, beleza? Quem tá no YouTube, é uma pena, mas essa é uma das vantagens de pagar o ingresso da Codicom. Né? Essa é uma das vantagens de pagar o nosso ingresso aqui e vir assistir. Caraca, tá chegando mais pergunta no YouTube, mas vamos lá. Assim, mais ou menos na ordem também, pelo que eu acho que a gente vai conseguir dar mais impacto agora num filtro da minha cabeça aqui. O João D'Angelis perguntou se na sua carreira você vê alguma diferença de performance entre devs que cursaram ciência da computação e devs que vieram de outras áreas, ou até mesmo de EADs, né, com foco em outros cursos e tudo mais. Você, tipo, no seu dia a Não, dia, você já notou? não notei. Não. Eu também não noto diferença entre pessoas que se graduaram, sei lá, no Brasil versus graduaram em Harvard, no MIT. Honestamente, eu não vejo diferença nenhuma. Está mais na atitude da pessoa, o quão ela se dedica para o craft, quanto ela procura estudar os fundamentos, enquanto ela lê livros técnicos, entendeu? Então, eu vejo que é algo muito mais pessoal do que da sua formação. Claro, a Uhum. formação, ela te acelera ou não da onde você começa na estrada, né? Mas, assim, no final das contas, a jornada é meio que uma só e também cada pessoa tem a sua própria jornada. Então, assim, não, eu não vejo diferença em performance, sendo bem honesto. Aham, boa, boa. Acho que isso é muito legal justamente porque tem algumas pessoas em transição, né? Que eu já comentei ontem, mas vale reforçar, eu dou muita mentoria de carreira. Eu uma pessoa de transição e o EAD ajuda. Cara, o EAD vai te dar um boost ali pra você sair só daquele curso básico, né? Então acho que é isso. Ah, o Helk MG perguntou: trabalho na área sem curso superior. Que tipo de graduação ensina algo relevante para quem já é desenvolvedor? Essa, assim, Para quem posso já tentar ajudar? pode, vai, manda bala. É que no fim das contas, assim, né? Por ser desenvolvedor, ele já tem já um nível de conhecimento. Porém, uma graduação, ela sempre vai trazer geralmente uma base que às vezes a gente não pega nesses cursos ou no autodidatismo. Então eu faria efetivamente que seja um EAD, mas na área de desenvolvimento da mesma maneira, para quem já é desenvolvedor. É, eu ia adicionar isso, tipo, você pode ser autodidata, mas o que eu percebo é que às vezes a pessoa quando é autodidata, você acaba não sabendo que você não sabe de algumas coisas, e você pula especialmente os fundamentos, né, algoritmos e tal, que é uma coisa muito mais Uhum. chata de você mastigar e tal. E quando você vai fazer o curso, você meio que é forçado e você tem uma guia para você seguir. Então, eu diria que nem que se fosse um EAD seria bacana, porque a pessoa vai acabar olhando tipo, essa parte de fundamentos de uma forma mais estruturada. Uhum. Boa. Mas vamos entrar aqui um pouco mais técnico, tá? Também que o pessoal perguntou. O Lipe perguntou se é recomendável sempre ter um ambiente de sandbox para teste de integração. Sempre ter um ambiente de sandbox para uma teste de integração. O que é que ele quer dizer? Tipo assim, o que seria exatamente um ambiente de sandbox? É tipo um ambiente isolado, que não seja o seu Eu ambiente de produção? imagino que Eu tô sim. imag... assim, como boa prática no que a gente faz hoje em dia, pelo menos na Amazon e no Twitter, sim, a gente tem uns ambientes que são nossos ambientes de testes, né? Os pré-prods, a Amazon chama eles de beta, e eu diria que sim, porque você vai ter mais controle, né? Você vai ter um controle fino do como as coisas estão acontecendo ali, sem estar tendo interferência de tráfego externo. Mas eu também recomendo, se possível, à medida que você vai chegando próximo de produção, vai tentando reduzir o sandbox para ficar um ambiente cada vez mais próximo de produção e rodando testes em cima desses outros ambientes, entendeu? Uhum.
Boa. Acho que se possível tenha. Acho que dá pra Se ir então possível, nessa linha. se possível ter. Aham. Ah, bom, tô puxando aqui meio aleatório, como eu disse. Então, tipo, existe diferença entre um arquiteto e um engenheiro de software? Já que você trouxe já várias dicas, acho que também essa diferenciação acho que é importante também o pessoal até mesmo decidir como seguir carreira. Assim, eu hoje em dia, eu considero muito o arquiteto muito um chapéu. Tem empresas, por exemplo, um chapéuzinho que você veste, é, dependendo do que você está fazendo. Tem empresas que, por exemplo, a Amazon, Google, a gente não tem arquitetos de software. A pessoa que é engenheira de software, em dado momento, ela vai vestir o chapéuzinho de arquiteto e arquitetar uma solução. E aí, essa pessoa também não precisa ser o sênior. Às vezes, o júnior vai arquitetar uma solução de uma coisa menor, ou vai arquitetar uma solução de uma parte mais plena. Ou o pleno vai arquitetar uma solução de uma coisa um pouquinho maior, mas não tão complexa quanto o sênior faria. A pessoa, Uhum. agora, assim, se tem diferença, assim, no cargo, às vezes vai ter, porque eu já vi também empresas que o arquiteto de software, ele não é a pessoa que programa, ele é a pessoa que mais que define os padrões, define as guidelines, né, as padrões, as recomendações, as boas práticas que a empresa vai estar seguindo. Eu, pessoalmente, a gente teve até uma live que eu conversei com o Maurício Linhares e o Ponte sobre isso, eu não gosto muito dessa forma, eu prefiro mais da forma como o arquiteto ser só um papel que as pessoas vão trocando à medida que, dependendo do projeto que está sendo feito, da pessoa que está sendo o arquiteto daquele projeto, entendeu? Eu prefiro mais dessa forma. Uhum. E só para completar a pergunta, o engenheiro de software eu vejo uma pessoa que ele faz do início ao fim do processo. Tipo, é uma pessoa que ela está capacitada para começar, desde ajudar, ela não vai fazer totalmente os requisitos, né? Mas desde ela pegar a parte de requisitos até fazer a especificação do sistema, desenvolvimento, testes, implantação, tudo. Claro, ela vai ter as especializações, né? Você vai ter um DevOps aí, ou vai ter o QA, mas a pessoa engenheira de software, em teoria, ela pode fazer o ciclo inteiro de desenvolvimento. Uhum. Boa. Assim, teve algumas perguntas sobre se você vai disponibilizar os slides depois. Se você vai Eu posso, conseguir, posso, se você eu colocar em posso algum lugar. disponibilizar os slides depois, sim. Boa, excelente. Ah, e aí, o Hugo perguntou já no YouTube o que você acha de aprendizados da matemática para programadores e se eles realmente importam, né? E o que importa para a gente rever e saber sobre. Você Eu falou diria que isso levemente no Deves Cansados, no podcast que a gente gravou. Você falou rapidamente então, sobre isso. exato. Eu ia falar que regra número um, matemática, pelo amor de Deus, estudem estatística. Estudem estatística. A probabilidade estatística deveria ser tipo assim, quando a gente está cursando computação, deveria ser tipo, essa é a parte mais importante de matemática que vocês vão ver no curso. Entendeu? Porque toda a parte de métricas, análise de todos os four golden signals que eu falei, tudo isso você precisa estar usando estatística, probabilidade para entender como analisar essas coisas. Falou dos percentis de P50, P50, P80, P90, você precisa entender o que tu está falando, o que é uma mediana, uma média, quando usar um ou outro, entendeu? Então, e aprenda, eu diria que para a parte de matemática, aprenda estatística, bem útil, estatística aplicada. Uhum. Boa. Acho que isso aí é um negócio que é muito importante e até quando a gente falou no Deves Cansados, que a gente falou justamente sobre trabalhar em Big Techs, né? Trabalhar nas grandes empresas, Aham. coisas das bases de programação que a gente acha que nunca vai usar, inclusive acho que esse é um dos comentários também que o pessoal fala sobre graduação, né? O autodidata, ele não olha para essas bases e ele acha porque acha que nunca vai usar. Só que a hora que você vai fazer os testes que vem lá, eles vêm com todas as informações, seja de matemática, seja de programação básica, seja de algoritmos que a gente achou que nunca ia usar na prática, porque quando você vai para uma empresa dessa, você pode ser alocado em qualquer área que eventualmente demanda esse conhecimento, né? Sim. Sim. Pô, muito legal. Exatamente. Deixa eu ver, nós temos mais 1 minuto, então acho que essa é a última pergunta, o restante vai ser lá no after, beleza? O Arthur Feu perguntou como filtrar minhas contribuições para colocar no currículo, que você deu essa ideia, né, durante a palestra, de colocar isso, então como? Qual que é a melhor maneira? Eu basicamente, eu faço o que eu faço para mim, eu tenho o meu documentozinho lá com as minhas contribuições, que eu vou anotando toda semana,
E aí eu meio que, tipo assim, vou colocar no meu currículo, eu leio elas e eu pessoalmente tenho as minhas favoritas. Eu, tipo assim, eu acho que isso aqui foi muito bacana por isso, por isso, por isso, entendeu? E se eu fosse explicar para alguém, Hugo, fala aí qual que você tá mais orgulhoso do que você fez nesse time. Então eu pegaria aquela contribuição. Então eu diria, bota no documento todas as suas contribuições e meio que mantenha para você o que são, sei lá, suas top 3 daquela empresa, daquele cargo, entendeu? Mantenha a sua própria nota mental sobre quais são os top 3 que você, se alguém te perguntasse, fala aí o que você mais gostou de fazer nessa empresa, o que você achou que você mais causou impacto nessa empresa, você diria, foi isso, isso e isso. Essas são as que você quer colocar no seu currículo, entendeu? Mas ter o documento com todas elas vai te ajudar a você ter aquele tipo assim, o primeiro filtro, né? E o segundo filtro é, dado todas essas, você filtra seus top 3. Eu vi, acho que até é válido pesquisar, quem tiver interesse, que chama, é um modelo de documento, é algo que o pessoal tá fazendo, que chama documento do orgulho. Que é justamente isso, que você teve orgulho de fazer junto aos seus times, entendeu? Então você realmente documenta isso a cada passo. Eu tava tentando lembrar dentro da palestra qual era o nome em português, mas eu só tava lembrando em inglês, que em inglês eles chamam, aqui na gringa, de brag document, né? Que é o documento que você tá batendo no peito e dizendo, eu tenho orgulho que eu fiz isso. Exato, e aí aqui o pessoal tá chamando de documento do orgulho, então assim, quem tiver interesse, pesquisa, veio o modelinho e assim, mas é basicamente um monte de bullet points, né, dos seus achievements, do que você fez ali, e... Calma aí, que eu vou responder isso aqui. A Juliana tá no Getter, pulou a minha pergunta. Ju, você tá no Getter, você vai lá e fala com o Hugo direto agora no After, por favor. Aqui, assim, eu tentei equilibrar bastante que fosse trazer, mas a sua pergunta também é muito legal. É um pouco mais específica, mas eu acho bem legal, tá? Tá faltando som? Não entendi, mas ok. É isso. Vamos encerrar aqui. Hugo, muito obrigado pelo seu conteúdo. Muito obrigado por ter participado aqui. Bom, o seu Twitter tá aí no seu nome, mas onde você vai disponibilizar depois os slides? O pessoal pode te procurar no Twitter para achar essas informações depois? Eu posso colocar, vou postar o link para os slides lá no Twitter depois. Então o pessoal procura lá, vai estar por lá. Boa. Bom, valeu, cara. Muito obrigado. De novo, eu que agradeço. Tá trazendo mais um conteúdo. Foi bom demais. E é isso. Pessoal do YouTube, pessoal do Getter, valeu. Vamos lá pro After, quem puder. YouTube, aguenta aí que a gente volta às 3h30 da tarde, tá certo? Valeu, valeu!